Boa noite a todos, amados. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Mais uma quarta-feira, dia 16 de junho, estamos juntos para as nossas orações em nossos lares. Que Deus possa estar nos abençoando com a sua palavra, que será hoje estudada, não é? Estaremos estudando a terceira carta de João e também nossas intercessões e orações que vamos fazer no período de oração. Então, que Deus nos abençoe, que você possa interceder por aqueles que estão precisando, necessitando. Nós estamos ainda na pandemia, pessoas ainda assim estão sendo internadas, pessoas ainda precisam de nossas orações nos leitos de hospitais, nas UTIs. Deus tem feito maravilhas, Deus tem salvado muitos, né? Tirado do leito, salvado realmente, né? Salvado do pecado, salvado pessoas, retirado do mundo das trevas, mas nós precisamos de orar. A igreja precisa de orar, de clamar ao Senhor por essas pessoas. Portanto, interceda pela parte física, não é? Que é a doença, que é essas internações, pedir para Deus ter misericórdia e dar a cura, retirar essas pessoas do leito do hospital. Não tem sido fácil para muitas famílias. Vamos orar e interceder também pela parte emocional, porque muitas pessoas estão doentes emocionalmente. Pessoas que estão entrando em depressão, pessoas que estão com problemas de ansiedade, síndrome do pânico, enfim, pessoas que estão passando por N questões que têm a ver com o emocional, com o psicológico. Que Deus também esteja dando a elas forma de tratarem isso e que Ele esteja intervindo nessas situações. E vamos orar pela vida espiritual das pessoas, pela salvação em Cristo, não é? Vamos pedir para o Espírito Santo estar tocando nos corações, estar salvando, que Deus esteja tocando nos corações e retirando pessoas do lamaçal do pecado, porque nesta pandemia o Evangelho está sendo propagado, o Evangelho está sendo propagado de maneira grandiosa através da internet, através dessas redes sociais. Muitos servos do Senhor têm propagado o verdadeiro Evangelho, mas infelizmente nós temos também muitos que estão propagando um evangelho mentiroso, um evangelho que afasta o homem de Deus, um evangelho que não é o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Por isso precisamos de orar, orar pela vida espiritual dos nossos irmãos, vida espiritual dos cidadãos, não é, da sociedade, que infelizmente dentro dessa pandemia veio à tona tanta coisa e precisamos de estar clamando pela misericórdia do Senhor na vida das pessoas. E vamos também pedir ao Senhor, agradecer ao Senhor nos momentos de intercessão. Então, vamos orar ao Senhor nesse momento, uma oração inicial, e logo mais nós vamos ter nosso momento em casa com as nossas orações. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós estamos gratos porque o Senhor nos dá condições nessa quarta-feira de estar juntos, mesmo que de longe, mesmo pela televisão, pelo celular, mas estamos juntos. Estamos juntos em oração, nós estamos juntos atentos a ouvir a tua voz na tua palavra, nós estamos em comunhão de uma forma espiritual. Que o Senhor esteja falando nos nossos corações, que o Senhor esteja colocando em nossos corações a quem vamos interceder, os nomes que iremos colocar em oração, que no nome do teu Filho Jesus, o Senhor venha a ouvir nossas orações e fazer a tua vontade plena e soberana em tudo que nós pedirmos e em tudo que nós falarmos. É no nome de Jesus que nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Vamos então ao momento de oração em nossos lares e depois vamos continuar os estudos sobre os pequenos livros da Bíblia. Que Deus te abençoe. Vamos então às nossas orações.
Bem, amados, vamos dar continuidade à nossa série de estudos sobre os pequenos livros mais importantes da Bíblia. Hoje estaremos no nosso penúltimo livro, a terceira carta de João. E nós já falamos sobre a primeira carta, já falamos sobre a segunda carta, e hoje estaremos relatando, conversando sobre essa terceira carta, do qual o apóstolo João escreve ela. E para começarmos, nós vamos entender que a terceira carta de João, ela é escrita para um homem, um indivíduo em especial. E o nome dele é Gaio. Se você abrir sua Bíblia na terceira carta, você vai ver que a terceira carta ela só tem apenas um capítulo e que ela começa falando sobre o presbítero, que é João. Ele se identifica mais uma vez como o presbítero, o ancião, e ele cita então que está escrevendo para o amado Gaio. Quem seria esse Gaio? Nós não temos certeza de quem é Gaio. Sabemos que existe 3 Gaios que são citados na Bíblia. E também sabemos que o nome Gaio é muito comum no Império Romano, né? No mundo de Roma é muito comum pessoas se chamarem Gaio, né? Era um nome comum da época. Mas enfim, nós temos pelo menos 3 hipóteses de quem seja esse Gaio. A primeira hipótese é que este Gaio possa ser Gaio de Corinto, que se encontra em a carta de 1 aos Coríntios, do apóstolo Paulo, no capítulo 1, versículo 14. Também em Romanos 16, 23, o apóstolo Paulo também cita este Gaio que é de Corinto. Também pode ser o Gaio da Macedônia, do qual Lucas escreve lá em Atos, Atos 19, 29, vai falar sobre este Gaio, mas que é oriundo da Macedônia. Existe também um Gaio, que é o Gaio de Derbe. E este Gaio de Derbe, Lucas também cita ele em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 4. Agora, a questão é, quem será então o Gaio que o apóstolo João escreve na terceira carta? Nós não sabemos. Mas o que devemos saber, com certeza, é que este Gaio, ele é alguém íntegro e ele é um cristão do qual o João utiliza ele como um grande testemunho na vida cristã. Tanto é de que a carta toda vai falar um pouco sobre a própria pessoa de Gaio e depois, com certeza, João vai citar sobre mais 2 pessoas que vamos saber daqui a pouquinho. A gente vai falar sobre isso, só para nós assim não ficarmos nós não sabemos quem é o Gaio, qual dos 3 se é do Corinto, se é o Gaio da Macedônia, se é o Gaio de Derbe. O teólogo John Stott, que é um grande teólogo anglicano, da Inglaterra, ele vai dizer que há uma certa preferência em entender que o Gaio da carta de João, da terceira carta de João, é o Gaio de Derbe. Existem vários porquês que pode ser este Gaio ali, o Gaio de Derbe, mas que nós vamos aqui estar comentando. Mas para o John Stott, provavelmente essa carta é escrita para o Gaio de Derbe. Mas enfim, nós não podemos afirmar com certeza qual seria este homem, Enfim, já dissemos que Gaio ele é um homem íntegro, que é um homem do qual João escreve e é para um verdadeiro cristão. Veja o que o pastor Hernandes Dias Lopes escreve em seus comentários sobre a terceira carta de João. Ele vai dizer assim: Gaio era um homem de vida espiritual saudável. Ele não tinha riqueza nem saúde, mas tinha uma vida espiritual robusta. São palavras do comentário do pastor Hernandes Dias Lopes da terceira carta de João. Então, nós entendemos, a partir desses homens que estudam muito a Bíblia, que se aprofundam na Bíblia, que independente de onde era este Gaio era um homem que ele não era rico, não era uma pessoa de posses, Ele também não tinha uma saúde, uma saúde plena, provavelmente teria algum tipo, enfim, de alguma enfermidade que não se sabe, mas era um homem espiritualmente, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, uma espiritualidade robusta, uma vida espiritual robusta, ou seja, uma pessoa que poderia ser imitada, um crente fiel, era o Gaio do qual o apóstolo João escreve. Então, a carta é direcionada para este homem.
Portanto, nós vamos agora falar um pouco sobre a carta, sabendo que o apóstolo João está falando para Gaio e está com certeza instruindo Gaio a respeito de algumas questões que estavam ligadas justamente a falsos líderes. E você já viu na primeira carta de João, na segunda carta de João, que João sempre bate nessa tecla de haver falsos mestres e de haver falsos líderes. Então, mais uma vez ele volta aqui a falar sobre isso, agora falando para Gaio. Então vamos agora para o conteúdo da carta, né, propriamente dito. Então vamos começar aí, né, a carta só tem um capítulo, tá certo? Um capítulo, e é uma das menores cartas realmente do Novo Testamento. Então começamos com o versículo de 1 a 4, aonde há uma saudação, né, saudações a Gaio. E nessas saudações, né, a saudação a Gaio, na verdade essa saudação é uma oração a Deus do próprio apóstolo João em favor de Gaio. Nós percebemos que é isso, é uma oração. João está orando, pedindo pelo seu amigo, pedindo pelo seu irmão em Cristo, que é Gaio. Então, na saudação, João diz que Gaio era um homem amado, diz também que a sua vida espiritual ela é saudável, e também fala também que Gaio desfruta de um bom testemunho pelas pessoas. Esse bom testemunho não é só dentro da igreja, na comunidade, não. É um bom testemunho na sociedade que o cercava. Se é o Gaio de Derbe, então, com certeza, aquelas pessoas de Derbe viam, então, Gaio como realmente um cristão, uma pessoa do qual eles olhavam e enxergavam Jesus nela. Então, a saudação começa aí do versículo 1 a 4, falando sobre essa pessoa, né? A pessoa do cristão que se chama Gaio. Então, a partir do versículo 5 até o versículo 8, João vai falar sobre Gaio, um homem abençoador. Por quê? Porque vamos ver que dentro desses versículos nós vamos encontrar alguns adjetivos para Gaio. Então vamos começar. Por exemplo, no versículo 5, Gaio é um homem que abre sua casa para os servos de Deus. Verdade é que este Gaio, ele era hospitaleiro. Era um homem que ajudava na pregação do evangelho. Nós sabemos que no tempo antigo não havia templo para os cristãos. Então os apóstolos, os discípulos, as pessoas que pregavam na igreja, os mestres, eles precisavam de pessoas que o ajudassem, pessoas que recebessem a eles. Então Gaio é esse homem abençoador que recebe, né? Recebe o servo de Deus, que é hospitaleiro. Também nós vamos ver aqui também, ele é abençoador porque é um homem que honra a Deus ao dar suporte aos servos de Deus. Ele dava suporte, ele ajudava não só em receber, mas dava suporte. Eu acredito que ele seguia junto com eles, não é? Ele ajudava ao trabalho do Senhor nos bastidores, mas estava dando suporte a esse trabalho missionário, esse trabalho da pregação do Evangelho. Ele também é um homem abençoador porque é um homem que se torna cooperador da verdade ao acolher os servos de Deus. Versículo 8, João toca nesse assunto, dizendo que este Gaio é um Gaio cooperador. Ele também fala no versículo 7, por exemplo, né, que Gaio é um homem que dá testemunho perante os incrédulos, ao dar suporte aos seus servos. Então ele é um cooperador, né? Ele acolhe os servos de Deus e coopera. Versículo 7, versículo 8. É um cooperador, ele é um suporte para esses servos de Deus, dando testemunho para os incrédulos. É isso que Gaio faz, né? Gaio ele dá um testemunho real daquilo que é ser cristão e contribui para o crescimento do reino. Daí, queridos, nós saímos então, estávamos no versículo 5 ao 8 e agora chegamos então aos versículos de 11 a 12. E aí nós vamos perceber de que é falado aqui, não é? É falado a respeito de Demétrio. Demétrio, que é um homem exemplar. Aí você pode perceber que eu acabei de pular aqui o versículo 9 a 10, eu vou voltar nele, tá? Mas vamos falar do versículo 11 e 12. Fala sobre Demétrio, né? Sobre Demétrio. E falando sobre Demétrio, nós percebemos que Demétrio é um homem do qual é um homem digno de ser imitado. O João vai falar no versículo 11 isso. Olha, Demétrio é um homem digno de ser imitado. Demétrio é alguém que realmente nós podemos confiar, que realmente todos podem
é ver ele, olhar para ele e não enxergar nenhum tipo de dolo, não é uma palavra, né? Nenhum tipo de dolo seria algo que nenhum tipo de malícia, não é? Na vida de Demétrio. E Demétrio é um homem que tem bom testemunho dentro e fora da igreja. Veja, Paulo falou de Gaio, a carta é para Gaio, mas ele está dizendo, Gaio, não só tem você assim. Existem pessoas como, por exemplo, Demétrio. Então é isso. João está apontando para outra pessoa, dizendo, olha, se ligue a Demétrio, porque Demétrio parece muito com você. Mais ou menos isso que ele está querendo dizer. Então no versículo 12, primeira parte, João vai dizer que Demétrio dá bom testemunho, dentro e fora da igreja. Mesma coisa com de Gaio. E vai falar também que Demétrio ele tem testemunho da própria verdade. Quando João vai falar que Demétrio tem um testemunho da própria verdade, ele está dizendo que o evangelho é a verdade, Jesus é a verdade. Esse testemunho da própria verdade é que ele segue a palavra de Deus de tal forma que a palavra de Deus dá testemunho sobre ele. Isso é interessante porque é uma vida que é mesclada com a palavra, não é? Isso deve acontecer nas nossas vidas também, não é? Nossas vidas devem ser de forma tão bíblica, do qual a palavra de Deus agida, né, na ação, se vê a palavra de Deus na ação da vida, né? Se vê a palavra de Deus nos atos de cada um. Então é isso que acontece com Demétrio, né? Versículo 12, parte B. Um homem que tem um bom testemunho da própria verdade. A própria palavra de Deus dá testemunho de Demétrio. E aí, João vai falar para Gaio sobre Demétrio mais uma coisa. No final do versículo 12, João vai dizer o seguinte, que Demétrio é um homem que recebe bom testemunho do próprio apóstolo João. E aí, João meio que dá aquela carimbada, né? João é um apóstolo, viveu com Jesus. Então ele diz assim, olha, e ele tem bom testemunho de mim também. Então, na verdade, João está apresentando a Demétrio, perdão, a Gaio, este irmão em Cristo chamado Demétrio. Ele está dizendo, olha, Demétrio é dessa forma. Provavelmente Gaio já conhecia Demétrio, né? Provavelmente Gaio já conhecia Demétrio, com certeza, mas João está dando um testemunho dizendo que esse Demétrio é um irmão em Cristo realmente e que esse Demétrio, ele merece receber honras e louvor neste sentido, no sentido de ser alguém que realmente é um homem exemplar e que é um homem que segue a Deus. Mas, como já dissemos, nós pulamos então o versículo 9 e 10, e não foi por acaso, porque agora vem outro personagem. Se você puder ver na sua Bíblia, versículo 9 e 10, vamos ver outra pessoa chamada Diótrefes. E quem era Diótrefes? Não é? Até um trava-línguas, Diótrefes. Quem era Diótrefes? Diótrefes me parece que era alguém ganancioso, alguém prepotente, alguém que queria estar sempre nos primeiros lugares. E é aí que nós vemos, a partir do versículo 9, não é? João dizendo assim, olha, cuidado com o Diótrefes. Diótrefes é um homem que quer sempre a primazia. Ele sempre quer aparecer em primeiro lugar. E ele, olha só, Diótrefes, me parece, não sei, mas dá a entender que ele tinha inveja do apóstolo João. Não recebeu o apóstolo João, você vai ver tudo isso no versículo 9 e 10, não recebeu o apóstolo João, não recebeu o apóstolo João e nem recebeu os que João enviou. Então você percebe que é um homem que se recusava, não é? Se recusava a ser alguém que estava lado a lado com a expansão do evangelho. Versículo 10 vai nos dizer algo aqui, olha só. Por esse motivo, se eu for vos visitar, chamarei a atenção dele para o mal que está fazendo ao proferir palavras insensatas contra nós. Não satisfeito com esse desplante, ele se recusa a receber os irmãos. Impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Eu não sei, mas me parece que esse Diótrefes é o dono da igreja. E isso existe até hoje, né? Pessoas que se acham donos da igreja, se acham, querem estar sendo a pessoa, querem ser a pessoa que tem os holofotes sobre ela. E ainda mais, Diótrefes, ele queria ainda ser aquela pessoa que dizia, olha, esse a gente recebe, esse não recebe.
está expulso da igreja, mesmo sendo o apóstolo João enviando essas pessoas, né? E falando mal do apóstolo João, falando mal desses enviados do apóstolo João, enfim. Perceba que Diótrefes era um homem ele é um líder que é totalmente diferente de Gaio e totalmente diferente de Demétrio. Era um homem que queria os holofotes, era um homem prepotente, arrogante e que sempre quer que os outros o ouçam e que apenas seja ele a voz da verdade. Mas eu quero aqui aproveitar, e por isso que eu deixei por último esse versículo 9 e 10, para dizer algo de que isso não vem de Deus. A última palavra tem que ser da Bíblia. A última palavra de qualquer líder tem que ser a palavra de Deus. Nós não podemos de forma alguma deixar de que a parte humana da liderança ela sobreponha a palavra de Deus. Nós mesmos batistas, nós temos um princípio que é um princípio muito caro, um princípio muito importante, que a palavra de Deus é a nossa regra prática de fé. Então, é a palavra de Deus. Todo líder, pastor, seja qualquer líder de ministério, ele tem que se guiar pela palavra de Deus. A guia é pela palavra de Deus. O guia é a palavra de Deus. Portanto, não era dessa forma com Diótrefes. Mas entenda, Diótrefes ele é citado aqui na terceira carta de João, não é? Primeiro João está falando para Gaio e fala elogiando Gaio, depois vem Diótrefes e aí vem Demétrio. Então entenda de que na verdade o que João está querendo fazer, falando para Gaio, é que existe sempre um joio no meio do trigo. E devemos ter consciência disso. Ter consciência de que existem joios dentro da igreja, existem trigos. E não dá para fazer a colheita, porque Jesus já falou sobre isso. Não colha, porque se você colher, vai arrancar tudo de uma vez. E quando arranca, pode machucar os que são trigo. E eu sempre, como pastor e como líder, eu sempre coloco tudo isso em oração. Coloco em oração porque Deus sabe o momento correto e certo para abordar falsos líderes, para abordar pessoas que só querem a si mesmos. E aí eu chego então no final, não é? No término da terceira carta de João, para abordar algo com vocês. Claro que toda conclusão nós temos que aplicar para a igreja. E aí nós percebemos que João também termina a terceira carta declarando que tem mais coisas para escrever. Isso é versículo 14. Existem mais coisas para serem escritas, mas ele prefere conversar em viva voz, ou seja, prefere conversar face a face, como está no texto, versículo 14. E é verdade. Versículo 15 ele vai então ainda mais falar sobre, não é, dizer que a paz seja contigo e os amigos te saudam. Saudam os amigos nome por nome, né? Eu falei aqui versículo 14, eu quero aqui deixar claro que algumas Bíblias está até o versículo, perdão, eu falei o versículo 15, mas algumas Bíblias está até versículo 14. Algumas outras Bíblias, não é, tem versículo 15 também, tá bom? Então, algumas terceiras cartas de João na Bíblia terão um versículo até 14, algumas até irão até o 15. Mas não importa, está lá escrito que João está dizendo que os amigos te saudam, sauda os amigos nome por nome. João está dizendo para Gaio isso. Sauda os amigos nome por nome. Por que João está dizendo isso? Porque João está falando de comunidade. Veja que essa carta está sendo falada para Gaio, porque está dizendo para Gaio, Gaio, nós temos uma comunidade. E a comunidade se chama igreja. E nós precisamos de estar unidos junto com o irmão que ama a palavra de Deus. Aquele que não ama a palavra de Deus, nós devemos tomar cuidado e devemos sempre deixá-lo de longe no sentido do ensino, no sentido da influência dentro do rebanho. E é verdade, é isso que a carta está querendo dizer. Sauda nome por nome, não é? Gaio, a paz seja contigo. Os amigos te saudam, mas saude cada um nome por nome. Nós temos hoje uma impossibilidade grande aí nas igrejas, porque muitas vezes as igrejas querem só crescer e terem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 pessoas. Isso também não é pecado. Mas o ruim é que nós não conhecemos mais as pessoas pelo nome. Nós não conhecemos as pessoas por quem elas são. Nós não temos mais um bom dia, uma boa noite pela pessoa, não é? Pela pessoa.
Pode crescer? Pode, deve crescer. Eu não estou dizendo que uma igreja de 1.000 membros, ou 2.000, 3.000, não é uma igreja abençoada, mas é necessário criar laços. E numa igreja grande, que eu conheço algumas igrejas grandes, nós temos que com certeza ter pequenos grupos. Nós devemos com certeza de ter mais pastores, porque deve ter vários pastores para poder estar pastoreando e auxiliando e conhecendo por nome essas pessoas. Nós não podemos ter grandes impérios, muitas pessoas apenas que frequentam a igreja e vão embora. Não. Nós somos a igreja, a eclesia, a comunidade criada por Cristo. E aí é onde entra a grande lição dessa carta, é que essa graça que João fala, esse é o resultado da misericórdia de Deus em nossas vidas, né? É a graça de Deus que nos dá, não é? Que nos dá a misericórdia, a salvação. Nós não merecemos nada disso. Se você acha que merecia a salvação, você está errado. A salvação, nós não merecemos ela, mas Deus deu através do seu Filho, através do sangue do seu Filho que foi derramado em nosso lugar para nos receber, e assim Deus nos recebe pela graça, favor imerecido. Ora, se nós temos misericórdia e graça e favor imerecido, por que o orgulho? Por que queremos ter o primeiro lugar? Por que queremos ser o primeiro lugar? Por que devemos estar em primeiro lugar? Nós não podemos viver assim, nós não devemos viver assim. Por isso, a igreja, os crentes precisam de ser solícitos e amáveis uns com os outros. Os crentes devem saudar uns aos outros pelo nome. Eles devem se importar uns com os outros. Eles devem ser amigos uns dos outros. Como o sábio pastor João, né? O apóstolo João, como sábio apóstolo João, pastor João, disse a Gaio: sauda os amigos nome por nome. Ninguém deve ser esquecido. Por isso que, se nossa igreja crescer, devemos sempre ter líderes para juntos conhecermos uns aos outros. Dividir, não é? Dividir essa função, mas todos devem sentir-se que são conhecidos, que são amados. Somos uma comunidade, nós somos irmãos, nós somos a igreja de Cristo, os chamados. Que Deus então nos abençoe com essa palavra. A terceira carta de João é espetacular, é pequena, leia ela rapidamente, e você pode mais uma vez ouvir e pode mais uma vez absorver tudo que foi dito aqui. Deus te abençoe, e quem sabe, não é, nós estaremos ainda mais estudando outros livros. Agora já estamos quase terminando os pequenos. Na próxima quarta-feira nós vamos agora estudar a carta de Judas, e é a última pequena carta. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos proporcionar, Pai, um estudo como esse. E que essas verdades da terceira carta de João possam ser verdades que venhamos a viver. Viver, Pai. Viver em comunhão, viver em comunidade, viver na Tua igreja. Que seja assim, Senhor. Nos ajuda, porque não é fácil. E é no nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Amém, amados? Até a próxima quarta-feira, se Deus assim nos permitir, em nossas orações dos lares. Deus te abençoe e um forte abraço.